agora para ouvir a intervenção do Presidente da AICEP, Luís Castro Henriques, que nos apresentará aqui alguns resultados e desafios quanto ao tema das exportações e também do investimento. Luís Castro Henriques, seja muito bem-vindo. Começar aqui pelo, se calhar, o agradecimento mais rápido. Obrigadíssimo, Rosália, por estar aqui hoje, por ser nosso parceiro hoje. Um grande agradecimento também aos oradores. Tivemos aqui o Presidente do Lloyds Banking Group, que acho que deu umas pistas claras e umas lições claras para a frente daquilo que nos deve preocupar. Temos também connosco o Presidente da Unilever e Ibéria, Dr. António Casanova, que nos irá falar de marcas e relação emocional. Tenho a certeza que será também um momento para nos pôr a pensar de forma diferente. O Sr. Secretário de Estado está aqui connosco hoje, um grande agradecimento. Caros embaixadores e embaixadoras que aqui estão e representantes diplomáticos, caros colegas que trabalham connosco no dia-a-dia, sejam o IAPMEI, Turismo, mas também a AT e um conjunto de outras as entidades que trabalham todos os dias com a AICEP para tornar o país e as empresas mais competitivas. Caros colegas de Conselho, e muito do que eu vou aqui falar deve-se muito àqueles 98% também de transpiração que o António Hortazora estava aqui a dizer e que dão todos os dias. Caros colegas e caros colaboradores, mas acima de tudo, caros parceiros e caras empresas e caros empresários aqui hoje connosco, este evento é para vós e este evento serve sobretudo para marcarmos aqui um bocadinho a análise, porque é que estamos a fazer uma conferência anual, para partilhar um bocadinho as perspectivas que temos sobre o mundo, nomeadamente o que está a correr bem, mas também os desafios, para partilharmos os resultados que a AICEP também tem alcançado e que vos traz no dia-a-dia, e também para tentar dar algumas pistas para a frente daquilo que vamos fazer e daquilo que vamos querer concretizar convosco no dia-a-dia. Deixem-me aqui, então, começar por dar, se calhar, uma visão. Sendo o primeiro evento anual, achei que valia a pena começar por partilhar uma noção daquilo, e eu aqui vou dizer vocês, aquilo que as empresas que são apoiadas pela AICEP fazem pela economia e pelos portugueses. Eu não sei se têm noção, e eu estou perfeitamente à vontade com estes números, porque não tenho qualquer paternidade neles. Isto são resultados dos projetos que foram apoiados, seja a nível de investimento, seja a nível de internacionalização, no anterior quadro comunitário. Portanto, eu ainda não tinha chegado à AICEP, a maior parte dos colegas aqui também não. Primeira ideia, quase 50% do maior aumento das exportações da história de Portugal, que foi o que ocorreu entre 2007 e 2017, foi feito por vós. E quem é que são? Pelas empresas que foram apoiadas pela AICEP. Portanto, o grande motor destes últimos anos do crescimento que foram as exportações, que nos fez sair da crise e ter aqueles resultados simpáticos que o António estava aqui a mostrar, 46% disso, na nossa estimativa, e ainda é uma estimativa parcial porque o impacto ainda não está totalmente concluído, foi feito por empresas apoiadas diretamente pela AICEP. Mas também, mais de 10% do trabalho criado também foi feito por empresas e foi criado entre 2012 e 2016 por empresas apoiadas pela AICEP. Mas não termina aqui. Deixem-me dar-vos outro número que é particularmente relevante, que é o seguinte. Há 10 anos ninguém falava de centros de serviço, ou centros de engenharia, ou centros de ID em Portugal. Pois bem, essa foi uma aposta grande que a AICEP fez, começou com muita força em 2012, 2013, e aliás estão aqui também alguns dos meus antecessores a quem este mérito também é devido, e agradeço em particular a vossa presença, também me têm ajudado na minha função de dia-a-dia.
mas isto era um setor em que ninguém apostava ou ninguém falava muito. Aliás, ao princípio até era um bocadinho polémico, lá estão a trazer call centers para Portugal. A verdade é que hoje em dia estamos a falar de 60 mil postos de trabalho criados. Estamos a falar, nestes últimos 4 anos, mais de 80 centros de serviços criados. E se formos olhar para os últimos 2 anos, vão ver que a larguíssima maioria deles são centros de desenvolvimento de software, o mais sofisticado que se faz no mundo, e centros de engenharia, também do mais sofisticado do mundo, ou centros que prestam serviços altamente complexos a corporações globais e que precisam de centralizar a sua inteligência. E, portanto, isto só para vos dar uma noção de que este trabalho que nós temos no dia-a-dia convosco, este trabalho que a AICEP faz pelas empresas todos os dias e com as associações e com uma série de entidades, tem dado resultados ao país e tenho a certeza que vai continuar a dar resultados ao país. Porque há um dado que o António Horta Osório não tinha, mas que nós temos pelo trabalho que fazemos no dia-a-dia. Todo este investimento que temos angariado nestes últimos 3 anos, e que já vos vou falar dele no fim, que tem sido uma escala significativamente maior do que tínhamos no passado, ele é todo orientado à exportação. E, portanto, se estes são os dados que nós estamos a obter, resultado do fruto do trabalho anterior, não tenham dúvidas que os resultados que iremos obter dos contratos, seja de investimento ou da internacionalização que andamos a fazer, serão ainda maiores e de maior impacto. E, portanto, caras e caros empresários, tenham bem esta noção, porque, de facto, esta locomotiva que tem levado o país mais longe deve-se a vós e, em particular, há aqui uma fatia muito, muito grande do vosso esforço que é feito no dia-a-dia connosco. Deixa-me aqui, e eu vou tentar ir um bocadinho mais longe do que o António Horta Osório, pelo menos em termos temporais, dar-vos uma perspectiva histórica, ou mais ou menos tentar chegar numa perspectiva histórica ao que está a acontecer em termos de comércio hoje. Eu vou começar aqui com uma história que ainda começa antes da criação de Portugal, e é difícil qualquer história começar antes da criação de Portugal, tendo em conta que nós somos talvez a fronteira mais antiga do mundo, ou assim uma coisa. Mas vamos assumir que conseguimos montar um indicador sintético de centro de gravidade do comércio internacional no mundo, ok? Que é o que este indicador, esta bolinha e seta que anda aqui, faz. E se tivéssemos no ano 1000, o centro geodésico do comércio internacional seria algures ali entre o Afeganistão e o Turcomenistão. Estão a ver? Seria mais ou menos aqui. E ao longo de 500 anos pouco mudou. Andou um bocadinho só, depois subiu para norte, mas mesmo assim estamos a falar de 300 anos e já tínhamos o advento da Revolução Industrial, já tinha ocorrido. Depois, até chegarmos à Primeira Guerra Mundial, já estamos aqui na Escandinávia e em 1950, talvez o momento em que o mundo estava mais centrado sobre o Atlântico, as transações norte-norte e as transações que passavam no Atlântico, o centro mundial do comércio internacional era algures ali perto da Islândia, que é um grande concorrente nosso em termos de segurança e estabilidade, mas é muito mais frio e muito mais longe do que nós. Portanto, estávamos neste ponto. E agora vejam, nós passámos 950 anos de história económica aqui neste último minuto. Então agora, nos próximos 30 segundos, vamos ver o que é que aconteceu nos 50 anos a seguir. Rapidamente continua a sair para norte, porque continuamos a ter cada vez mais comércio norte-norte, que essa sim é uma tendência hoje a reduzir-se, e a partir de 2000 começamos a migrar outra vez para sul. Mas se forem a ver entre 2010 e 2025, e o que esperamos em 2025, na prática, numa lógica este-oeste, estar exatamente no mesmo ponto onde estávamos no ano 1000, portanto, há 1000 anos. Um bocadinho mais a norte, exatamente pela preponderância do comércio com a China. Mas vejam, a velocidade em 25 anos, na prática recuperamos 913 anos de história em termos de comércio internacional. Esta é a velocidade a que o comércio está hoje a andar, e esta é uma transformação no mundo que nós temos de compreender, e para uma pequena economia aberta como a portuguesa, temos de abraçar. O que é que aconteceu então nestes últimos 30 anos para isto ser tão rápido? Primeiro,
uma enorme proliferação das rotas comerciais e do comércio como um todo. Só para vos dar uma ideia, desde 1980, o comércio internacional decuplicou, aumentou 10 vezes. O segundo aspecto que é interessante é perceber que 60% deste comércio são bens intermédios, portanto, são bens que estão integrados em cadeia de valor. E isto é particularmente relevante, porquê? Porque nós hoje em dia temos muitas vezes muitas dúvidas sobre o que vai acontecer com impactos tarifários desta ou daquela decisão, mas a verdade é que o comércio global hoje em dia é de tal ordem complexo que nós próprios só conseguimos eventualmente medir o primeiro impacto direto, porque depois todos os outros impactos indiretos não são nada óbvios tendo em conta a integração das cadeias de valor. Deixem-me pegar aqui num exemplo bastante português. Eu, na minha função, não posso nem devo falar de empresas específicas e, portanto, a empresa está aqui na sala, eles vão reconhecer o exemplo deles, mas eu não vos vou referir para não gerar ciúmes aos outros clientes. Nós hoje de manhã, quando entramos no nosso carro, seja ele qual for, seja de que marca for, a maior parte das pessoas não tem a noção da complexidade que foi a montagem daquele banco de carro em que nos sentámos. Provavelmente o tecido ou o couro do banco, depois aí depende da qualidade do carro, terá sido feito, vamos até assumir, em Portugal ou noutro sítio que tenha produtos com qualidade como a nossa. Isso foi tudo assemblado provavelmente num sítio muito longe, mas ainda dentro da Europa, em que juntaram as peças para fazer as almofadas, o colchoado daquilo, etc. Mas não foi o banco, ainda não foi todo montado. Pois ainda foi para outro sítio, provavelmente ainda mais remoto, aí sim, já fora da Europa, para se fazer a montagem final das últimas peças e se juntarem as últimas peças de tecido e de couro. E só depois disso, vamos assumir que o carro é produzido finalmente em França ou na Alemanha, é que volta à França e à Alemanha. E isto só para um banco de assento num carro. Portanto, imaginem para o resto do automóvel. Hoje em dia, as cadeias de valor são altamente complexas e, portanto, temos de ter a noção que, de facto, há aqui uma explosão de comércio internacional de bens intermédios que, no fundo, representa o advento destas cadeias de valor. E, por fim, em termos de macro-tendência destes últimos 30 anos, e agora já vamos ver o que é que são as tendências que nós estamos a ver agora para a próxima década, é também importante referir que os produtos que têm mais I+D incorporado foram os grandes vencedores deste aumento de 10 vezes do comércio internacional. Se forem a ver em valor, têm um valor, a proporção de valor que estes produtos que têm uma componente de I+D mais elevada representam no comércio internacional é mais do dobro da proporção de produtos do que temos em termos de valor para produtos que não têm I+D incorporado. Bom, mas tal como foi dito aqui, já passou-se a Estado, pelo António, Horta Osório, e tenho a certeza será referido também noutras intervenções, temos aqui um momento com muita poeira no ar. Temos aqui um momento com incerteza. E há aqui 4 implicações que nós achamos que são muito importantes ter em conta. Primeiro, há alguma preocupação protecionista no mundo. E isso não é positivo para uma pequena economia aberta. Portugal cresce e vai crescer quanto mais, até pela tipologia de investimento que a AICEP tem ganhado nestes últimos anos, quanto mais se puder exportar e quanto mais comércio global tivermos. Há outro fator, e esse sim temos aproveitado muito bem e temos de o manter, que é o advento do fator região e do nearshoring. Cada vez mais vai haver uma regionalização e agora sim uma simplificação das cadeias de valor. Ela está a ocorrer. Complexo ficou-se imenso. Muitos produtores hoje em dia já perceberam que têm imenso risco na sua cadeia de valor, porque se estão a imaginar, se isto é assim tão complexo para um assento de banco, agora imaginem para a caixa de velocidades ou para outra peça, e a pior coisa que pode acontecer é chegarmos à fábrica e não conseguimos fazer a assemblagem final. E, portanto, vamos assistir aqui a uma simplificação destas cadeias de valor e da integração que temos assistido nos últimos 30 anos. O outro aspecto, e assim também muito positivo para Portugal, estima-se que o comércio sul-sul, portanto, no fundo, se formos olhar para aquele gráfico que eu vos estava a mostrar há pouco, a bolinha vai agora migrar cada vez mais para sul. Portanto, o comércio sul-sul irá crescer
seja por fatores demográficos, seja também por fatores de evolução económica de cada um destes grandes blocos, sobretudo entre a América Latina e a África. E, por fim, a inovação vai se manter como um dos principais motores diferenciadores de valor e o e-commerce irá potenciar também muita desta propagação da inovação, sobretudo a uma velocidade cada vez maior. Estas são perspectivas que temos de tomar em conta. Temos também de perceber de onde é que viemos e como é que chegamos aqui, para perceber então, agora vamos falar especificamente de Portugal. Vamos olhar, e eu acho também importante olharmos numa perspectiva de 20 anos. Quando montámos este quadro pela primeira vez, o meu exercício era, se eu fosse presidente da AICEP há 20 anos, o que é que era a minha função? O que é que eu fazia no dia-a-dia? Bom, e então, em termos de tecido exportador, aquilo que estávamos sobretudo a batalhar há 20, 25 anos, era muito simples, era competir em custo, em preço, tentar jogar, mesmo que fosse de mais valor acrescentado, mas tentar sempre jogar no preço mais competitivo, mesmo para segmentos de valor mais baixo. Tinha uma dependência geográfica ainda maior do que a que tenho hoje dos países europeus, portanto, uma exposição de um ponto de vista geográfico altamente arriscada. O meu setor empresarial era dominado por empresas de mão de obra intensivas e o único setor de alto valor acrescentado, ou eu diria, o único setor de IDE já tecnologicamente avançado, naquela altura, seria o setor automóvel. Tínhamos recebido há pouco tempo o investimento da Auto Europa e, portanto, era um setor que estava a nascer. Mas os principais, o meu pitch comercial para trazer investimento para Portugal era simples. Baixo custo de mão de obra, uns fundos comunitários fantásticos e, na altura, com uma proporção muito, muito maior do investimento e o advento do mercado da União Europeia. Isto era o pitch que conseguimos fazer há 20 anos nesta função. E, de facto, eu sou muito afortunado porque hoje em dia, não só o negócio tornou-se mais competitivo, se calhar por isso não sou tão afortunado porque o negócio é mais difícil, há muito mais concorrência nisto, mas tenho e temos um conjunto de argumentos muito, muito mais forte para vender. Começando só pelo investimento, hoje o principal fator diferenciador do país e é aquilo que os investidores querem ouvir e sistematicamente querem analisar em maior profundidade, é a qualidade do nosso talento e a flexibilidade dos nossos recursos humanos e o conhecimento diversificado, nomeadamente a nível linguístico, das nossas pessoas. Mas é também a qualidade da nossa infraestrutura, seja ela de transportes ou telecomunicações, e também a capacidade que o país hoje em dia tem e conseguiu obter nestes últimos 20 anos de ter cadeias de fornecimento, cadeias de valor, algumas delas muito complexas, já totalmente também presentes e integradas em Portugal. Este é um caminho que foi feito nestes últimos anos, que tem sido muito trabalhado para se completar as cadeias de valor aqui em Portugal, mas que de facto é absolutamente fundamental para continuarmos a trazer cada vez mais investimento estrangeiro para o país e para continuarmos naquela rota que há pouco o António estava a mostrar como sendo a rota fundamental para continuarmos a crescer. As outras boas notícias para o nosso tecido exportador é que hoje em dia, e eu vou-vos mostrar isso, temos uma base exportadora muito mais alargada, já diversificámos um pouco, mas ainda há mais para fazer. O peso dos produtos de alto valor acrescentado e com a incorporação de inovação tecnológica na nossa balança comercial mudou, eu diria que aí radicalmente, é muitíssimo maior hoje em dia do que era há 20, 25 anos. E, acima de tudo, como devem imaginar, a minha função, eu vou a dezenas de feiras profissionais por ano. E tento sempre ter um momento de interação com compradores. Um bocadinho a pergunta à boca da urna. Então, mas diga lá o que é que acha destes produtos, o que é que gosta, o que é que não gosta, etc. A pessoa ouve um bocadinho de tudo. Mas a palavra comum em relação aos produtos portugueses hoje em dia profissionais é simples. Qualidade. Não, isto são produtos portugueses, mas temos certeza que têm qualidade. Sim, normalmente estão no nicho alto, porque são produções de pequenas séries, etc., mas são produtos de qualidade. Isto era algo que há 30 anos não era tão óbvio e não era uma percepção tão generalizada entre compradores profissionais. Aliás, é exatamente por isso que agora para a frente temos que começar também a trabalhar esta imagem junto do consumidor final. Se já conseguimos conquistar o comprador profissional,
temos agora de começar a fazer esse caminho para o consumidor final. Bem, as exportadoras, só muito rapidamente para ficarem aqui com alguns números da cabeça, hoje em dia representam 35% do negócio em Portugal, representam 25%, mas o dado talvez mais interessante a reter é este. Se formos a ver a evolução nos últimos 10 anos, com o aumento das exportações e o aumento do emprego, nota-se acima de tudo que as exportadoras tiveram um impacto muito significativo na produtividade. E esse impacto é absolutamente relevante para que possamos crescer em termos reais, de forma sustentada e sólida. Mas, mesmo assim, ainda há aqui uma oportunidade. Só para vos dar uma ideia, as sociedades exportadoras hoje em dia representam mesmo assim cerca de 6% das sociedades não financeiras. Portanto, ainda há muita empresa a trazer para a exportação, ainda há muito modelo de negócio inovador e produto novo a trazer. Temos aqui muito espaço para crescer. Eu estava-vos a dizer que temos uma base exportadora mais alargada e deixem-me só dar-vos estes 2 exemplos. Primeiro, notem que ao longo de 20 anos, obviamente, mantivemos os mesmos 4, o top 4 e o top 5 exportador do país, mas mesmo assim no top 15 vemos alguma diversificação, nomeadamente para fora da Europa, o que é vantajoso porque diversifica o risco que nós temos em termos geográficos, e nós temos de pensar nos países como em clientes. Como é óbvio, não há aqui nenhuma empresa que queira depender de um só cliente, e portanto tem de diversificar, tem de trabalhar e ganhar novos clientes, e temos conseguido diversificar. Mas eu diria que o número mais interessante é que o resto do mundo, sem ser a Europa, há 20 anos representava só 12% do nosso comércio. Hoje em dia já chega a 21%, obviamente vai flutuando entre 21 e 17, à medida que isto vai evoluindo, mas isto numa perspectiva histórica. O outro aspecto que é importante referir é o seguinte: vejam, se formos a ver as taxas de crescimento de todos os nossos setores exportadores, nestes últimos 20 anos ou 17 anos, é toda positiva. Mas o que é mais engraçado é ver que as exportações cresceram muito significativamente em todos os setores. São poucos os setores, eu diria, só há um setor onde cresceu pouco, foi muito afetado na primeira década do século, que é aqui a moda e o têxtil, mas em todos os outros setores, vejam que as taxas de crescimento são sistematicamente muito superiores às do PIB. Isso é absolutamente fundamental para continuarmos a crescer. E, obviamente, depois isto leva a que aqueles setores que cresceram menos tenham uma recomposição em termos de proporção das exportações como um todo, mas é muito importante vermos isto. Todos os nossos exportadores dos últimos 8 anos cresceram de forma significativa. Bom, então dito isto, tendo chegado aqui, em que vos dei uma visão sobre como é que o comércio mundial evoluiu, quais são as macro-tendências que nos trouxeram até agora e as macro-tendências que identificamos para os próximos anos, porque é que nós decidimos implementar em plano estratégico e que hoje em dia foi particularmente contente de vos dizer que está tudo em andamento deste plano estratégico, já temos um conjunto de medidas muito alargadas que já estão todas implementadas, mas o que a AICEP decidiu para este triênio foi, primeiro, apostar na capacitação e na formação de valor acrescentado, com um grande enfoque nas PMEs, e por isso criámos a Academia Internacionalizar. Já vamos no 4º ou 5º curso da Academia Internacionalizar e com um interesse crescente e com uma presença crescente de empresas. Temos feito uma aposta enorme no e-commerce e aqui o resultado, eu diria, tem sido avassalador. Nós já não conseguimos, já começamos a ter dificuldade em encontrar salas para ter tanta empresa na mesma sessão, seja com a Amazon, seja com a Alibaba. Isto tem sido um autêntico sucesso e ainda bem que as empresas percebem isto, porque este sim é um novo canal e é um canal que pode parecer muito fácil de cliques para um lado e para o outro, mas não é. É um canal que é preciso estudar bem, um canal que tem os seus desafios e tem aspectos de concorrência particularmente relevantes a ponderar antes de entrar no canal e não depois. Também apostamos em ter uma consideração de modelo comercial por setor e, portanto, trabalhar a nível setorial, e isso temos trabalhado sistematicamente com as nossas associações setoriais, que também têm tido um papel fundamental
desta explosão das exportações destes últimos anos e vamos exatamente hoje reativar o Conselho Consultivo. Aliás, a primeira reunião do Conselho Consultivo será a seguir esta conferência durante a tarde. Reforçámos e enfocámos a nossa atividade em termos de mercados prioritários, portanto temos estado a apostar mais nos mercados onde temos obtido mais resultados, seja para reforçar equipas ou para manter a aposta que a ICEP fez nestes últimos anos, mas também temos continuado e mantido as missões de captação de investimento segmentadas e específicas, porque este é um jogo que de facto estes últimos anos tem provado. Isto é uma pesca de arpão, não é uma pesca de arrastão, e é graças a isso também que temos tido resultados tão fortes nestes últimos anos. Fizemos, e eu aqui não me vou alongar muito porque isto tem sido altamente badalado pelo país todo, e não só, até os principais jornais da imprensa britânica deram destaque à transformação digital que a ICEP está a fazer, em que está a trazer, como eles diziam com alguma graça, a inteligência artificial para ainda aumentar mais as exportações, e é exatamente isso, eles perceberam bem o que estamos a fazer. Transformação digital é uma peça fundamental do plano estratégico, porque é isso que nos vai permitir chegar a mais de vós, mas também chegar de forma mais segmentada e com melhor informação a vós. E por fim, também começámos a lançar programas de cross-selling, e daria destaque àquilo que estamos a fazer esta semana aqui eu corporizo no Luís Araújo esta parceria com o Turismo de Portugal, mas que é de facto a maior campanha de notoriedade que vamos ter como país este ano, em que na prática, durante 1 mês e meio, Paris terá uma campanha sobre Portugal, seja para efeitos de turismo, seja para comprar produtos numa das lojas mais emblemáticas de Paris, e isto de facto fortalece a imagem do consumidor final sobre a qualidade dos produtos portugueses. E por fim, estamos a trabalhar e temos já algumas medidas na calha, a valorização do mercado da CPLP e a valorização, a noção para os empresários de que há um mercado de CPLP e há oportunidades de negócio que têm de ser vistas de uma forma CPLP e não só na perspectiva ou portuguesa, ou angolana, ou moçambicana. Temos de ver isto de forma holística. Muito bem, e para terminar e para podermos seguir para o coffee break, depois desta intervenção acho que é merecido para todos vós, mais do que para mim, queria só dar-vos aqui e partilhar quais são os resultados que temos alcançado nestes últimos anos e queria primeiro só dar-vos outra vez um enquadramento para percebermos onde é que estamos a chegar. Vejam que as empresas, mais uma vez, que foram apoiadas no CREN, em termos de inovação produtiva ou em termos de internacionalização ou em termos de apoio IDT, tiveram de facto uma performance em termos de exportações muito superior às outras que não tiveram apoios. Aliás, em alguns casos até reduzem, mas vejam como esta aposta na inovação produtiva de base exportadora, que de facto pôs o país a andar e conseguiu-nos tirar da crise, tem uma correlação muito, muito elevada com os apoios que são dados pela ICEP. E aqui voltava a destacar isto, 50% quase do aumento, do maior aumento das exportações da história de Portugal foi feito por empresas que foram apoiadas pela agência. E isso é algo que temos de manter e continuar e eventualmente até aumentar, porque é exatamente isso que nos vai manter na rota de crescimento. E vejam, ainda por cima, o impacto é muito maior se formos a ver as empresas mais pequenas, eu diria aquelas que estão entre os 50 e os 10 milhões e aquelas que estão entre os 10 milhões e 1 milhão de exportações. Vejam as taxas de crescimento que se conseguiram obter com estes projetos de internacionalização, estes projetos de investimento. Temos aqui segmentos que cresceram 78% das suas exportações e temos outro segmento entre os 10 e os 50 milhões que cresceu 60% das suas exportações. Isto é impressionante em termos de resultados. E foi exatamente isto que temos tido na última década e é exatamente isto que temos de manter. E exatamente por isso, nós neste momento, só para vos dar uma ideia, já contratualizámos mais de 2.500 milhões de contratos de investimento. Isto estou só a falar de contratos ou investimento produtivo, portanto não estou a falar também dos apoios à internacionalização.
Note-se que hoje em dia, que estamos ainda longe do final do quadro comunitário, já contratámos quase 300 milhões de projetos de ID, e aqui é muito interessante termos esta noção. Esta linha mais do que duplicou em termos de montante de investimento, em termos de, não é só de montante de apoio, é montante de investimento efetivamente feito, mas se formos a ver os projetos feitos com universidades, em montante de investimento quadruplicaram em Portugal. Isso são excelentes notícias, porque estes centros de ID, como é o caso da Bosch, como é o caso de um conjunto de outros centros que temos pelo país, são autênticos centros de know-how, perenes, estáveis, aproveitam o enorme talento que temos, mas acima de tudo geram um ciclo virtuoso para manter e criar cada vez mais talento. E isso é fundamental. E ao ver projetos com universidades a subir 4 vezes, eu também acho que há aqui uma palavra muito específica a dar às universidades e ao sistema universitário português, porque demonstra que conseguem competir e ganhar entre os melhores do mundo. Qualquer uma destas empresas podia escolher qualquer universidade do mundo para trabalhar, mas a verdade é que escolhem a Universidade do Minho, escolhem o Técnico, escolhem a Universidade de Aveiro, escolhem Coimbra, escolhem o Porto. E, portanto, estes são dados muito, muito importantes. Ainda temos quase 2 mil milhões de euros para debelar e que espero que nos próximos meses consigamos contratualizar, mas, pegando nos dados que vos mostrei antes, desculpa, isto representa uma contratualização muito mais elevada do que aquilo que fizemos no CREN. E, portanto, se obtivemos aqueles resultados no CREN, imaginem os resultados que vamos obter aqui. E, portanto, não é por termos algumas nuvens escuras no horizonte que isso nos deve desmotivar, devemos sim é continuar a trabalhar e manter isso. E, por fim, deixem só dar-vos uma nota rápida e breve sobre o advento dos centros de serviços e dos centros de engenharia e dos centros de desenvolvimento em Portugal, porque eu acho que também é muito importante terem esta noção. Vejam, entre 2017 e 2019, a evolução da tipologia de centros que têm vindo para Portugal. Nós, em 2017, as pessoas ainda falavam muito dos back-office, etc., mas começaram a aparecer empresas como a Mercedes, como a Vestas, como a Zalando. Quem for aqui um internet shopper conhece bem esta empresa. Hoje em dia, temos empresas como a Mercedes, a Volkswagen e a BMW que desenvolvem o software, seja para os seus serviços, seja para os seus carros, a partir de Portugal. Alguma vez imaginariam isso há 10 anos? Teríamos maior cota do setor automóvel alemão a produzir software em Portugal? Eu acho que não. E isto é prova acabada que, de facto, nós conseguimos ser mestres do nosso destino e levar o país para onde queremos. E é isso que nós estamos aqui a tentar fazer e é isso que temos de continuar a fazer. Vejam, nestes últimos 3 anos apareceram-nos empresas que reforçaram o investimento como a Google, outras que já cá estão há muitos anos, como a Bosch, mas novos parceiros e novos clientes como a Zumtobel, a Sodexo, e hoje em dia, obviamente, quando se vê uma daquelas empresas que já está na moda como a Revolut e que aparece, onde é que vai fazer o seu novo centro? Vai fazer em Portugal. Esta é a realidade que nós temos hoje em dia. E, portanto, meus caros e minhas caras, empresárias e empresários, acho que nós temos de enfrentar os desafios que temos pela frente de forma corajosa e, obviamente, avaliá-los bem, mas não tenhamos medo nenhum em relação ao futuro, porque se nós conseguimos fazer esta transformação nestes últimos 10 anos, de certeza que conseguiremos ainda mais longe, mesmo em condições que possam ser, por vezes, à primeira vista, um bocadinho mais adversas. Muito obrigado.